Olá pessoal, eu sou o Lucas Perillo da Bocanha Biologia da Conservação e hoje eu tenho o prazer aqui de entrevistar por Skype o Dr. Joshua Farley. Ele é professor da Universidade de Vermont, nos Estados Unidos, então a gente está utilizando aqui um recurso da internet para conversar com ele por Skype. Joshua, muito obrigado aí pelo aceite ao convite. Eu esqueci de falar, né, que apesar de você ser americano, você fala português. Então vai facilitar a nossa conversa. Bom, E aí, para começar, realmente gostaria de te agradecer e pedir para você se apresentar, contar um pouco da sua história, da sua formação. tá bom. Então, sempre, na verdade, eu fui muito exposto à natureza como criança e a do meu pai, quando eu era muito jovem, plantava árvore em todo canto. Não entendi por quê. Eu achei a loucura dele, mas parece que me afetou. Então, fiz a graduação em biologia, mas queria fazer alguma coisa com impactos políticos para mudar o sistema. Então, decidi fazer doutorado em economia. E somente que quando eu comecei a estudar economia, eu realmente achei, não gostava muito da ética atrás da economia e não achava muito científico. Então, eu já estava pronto para desistir. Só que o primeiro semestre ganhei uma bolsa para ir para o Brasil, uma bolsa interdisciplinar, para não estudar economia, para ir para o Brasil e aprender sobre ecologia e outras áreas. E me empolguei bastante com isso. E lá no Brasil eu fui para a UNB e o reitor na época era o Cristóvão Buarque. Ah, E legal. ele me indicou, ele falou para mim, eu falei para ele sobre minhas dúvidas sobre economia e ele sugeriu que eu estudasse economia ecológica. E quando eu estava lá, eu li tudo que podia encontrar sobre a economia ecológica e realmente voltei muito empolgado para estudar nessa área. Legal. E, infelizmente, meus professores não gostaram da área e queria que eu continuasse em economia neoclássico, convencional. Eu lembro um dia que eu estava andando com o meu professor, tinha um livro sobre ecologia, e ele perguntou, por que você está estudando ecologia? Eu falei, estou estudando o desmatamento na Amazônia, e para entender o assunto, preciso de entender ecologia. Ele falou, não, você está aqui para aprender economia, para aplicar os métodos a qualquer problema. E eu falei, não, eu estou aqui para estudar um problema e aplicar os métodos necessários para entender aquele problema. E realmente foi um conflito bem grande entre minha ponto de vista e do meu departamento, do departamento de economia. Então, mas ao final de contas, continuei, terminei o doutorado, ao final meu orientador falou, se você quer terminar, você tem que escrever que nós acreditamos e não que você acredita. E, então eu fiz um doutorado que era grande e parte era... Mas era interessante que mostrou, era sobre desmatamento da Amazônia, e mostrou se as pessoas só prestam atenção à economia de mercado, faz sentido desmatar tudo, porque a economia de mercado desponta o futuro, não presta muita atenção ao futuro, e desponta os bens públicos, serviços ecossistêmicos, tudo isso que a floresta produz, com benefício para o mundo inteiro. Então, os estudos matemáticos, que não confiam muito nessa coisa tão complexa, mas indicou que realmente se você desconta o futuro ou se você desconta os benefícios que vão para os outros países, não vale a pena manter a Amazônia. Então, para mim, a minha interpretação é o resto do mundo é obrigado a ajudar o Brasil para conservar uma área que dá benefícios para o mundo inteiro. Se o mundo diz que se o mundo pensa que a Amazônia é importante, pertence ao Brasil e não tem opção que ajudar o Brasil e fazer para o Brasil o que é melhor interesse do Brasil preservar a Amazônia. E pode exigir recursos do resto do mundo, porque o Brasil tem pessoas pobres, miséria, e qual pobre vai pensar, vou proteger esse sistema para bem-estar dos ricos dos países, quando não posso dar comida para meu filho. Então, obviamente, a coisa mais importante é satisfazer as necessidades básicas, e os brasileiros pensando nisso não vão pensar no futuro da floresta. Então, eu achei isso interessante resultado, mas falando a verdade,
a grande maioria dos trabalhos das PhD e até os artigos científicos ninguém lê, ninguém presta atenção. Então, os impactos dos meus estudos no mundo é muito pouco, só que os impactos no meu pensamento, minha maneira de entender como o mundo funciona, como a economia funciona, foi muito importante. Então, por isso eu valorizei a experiência. E quando eu terminei o doutorado, procurava emprego na economia lógica. E não tinha no mundo inteiro. Eu achei um emprego no mundo inteiro, foi no Far Norte, Queenslândia, na Austrália, um lugar super isolado. E fui lá para estudar, basicamente foi o programa sobre a floresta úmida de lá, como sustentar essa floresta. E trabalhei com bastante ecólogos e biólogos. E coisa interessante é eles, com o meu professor lá em Cornell, queria que eu só estudasse economia. Esses ecólogos e biólogos faziam um trabalho importante, mas só na área de ecologia e biologia. Não prestava atenção à política, à economia. Então, para mim, esses trabalhos interessantes, importantes, mas não tinham impacto, porque era tudo isolado, tudo disciplinado. Então, uma lição que levei desse primeiro emprego dos estudos era a importância de ter uma visão transdisciplinar, realmente olhar no problema e entender o necessário para resolver, e é não só entender o sistema, ou entender a motivação da biologia, é entender como sistemas políticos e econômicos funcionam, como eles pensam nos ecossistemas, e tem que juntar todas as áreas para desenvolver um sistema que respeite e protege a natureza e entende a importância da natureza para o bem-estar humano. Sim, sim. Porque eu poderia dizer também que quando eu acho que o grande problema das universidades em geral, com ênfase nas disciplinas e nos que chama de ciência normal. E você olha para o sistema e pesquisa o sistema e formula hipóteses. E depois vai testar as hipóteses, vai desenvolver experimentos para tentar mostrar que hipótese é falso. E você tenta falsificar. Se não consegue, depois de um tempão, vira uma teoria. E para mim, a gente enfrenta um mundo diferente, que agora a gente tem muitas crises urgentes. As mudanças climáticas e desmatamento e a perda de biodiversidade e grandes problemas de poluição são muito urgentes. Não temos tempo para fazer essa análise bem devagar, quantitativa. Então, tem decisões urgentes, decisões super importantes, falta de dados e num sistema super com muita incerteza, que não dá para predizer o que vai acontecer no mundo. E também que os valores das pessoas são super importantes. Certo. E os impactos do ser humano são tão grandes que estamos mudando o sistema enquanto estudamos. Então não temos o luxo de fazer aquela pesquisa científica bem devagar, com muita análise. A gente tem que fazer um tipo de ciência mais rápida para entender os problemas básicos e pensar muito em como influir ou influenciar os políticos e as pessoas que fazem decisões. Por exemplo, eu acho que mais ciência para mostrar que mudança climática está funcionando não vale nada. A gente já sabe que o problema atual, a gente já tem ciência suficiente. O que a gente não tem é apoio dos políticos e economistas em enfrentar o problema. Então, nessa ciência que chama post-normal, que é urgente, com decisões importantes de falta de dados, a gente tem que fazer uma síntese das informações que já existem, que inclui também o conhecimento dos povos locais, dos outros, não só de cientistas, mas das próprias pessoas que vivem naquele ambiente, das pessoas que em inglês se diz os stakeholders, as pessoas que... Tomadores de decisão. Como se diz? Os tomadores de decisão. Tomadores de decisão. Tem que escutar eles, tem que basicamente fazer uma síntese, apresentar os dados que tem, mas de uma maneira de contar uma história
convence as pessoas. E ciência mesmo tem muitas dúvidas. E cientistas sempre explicam as probabilidades e as pessoas, o que eles saem pensando que a ciência não tem certeza. Por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas acha que os cientistas estão em dúvida sobre mudança climática. Na verdade, quase 100% sabem que é um problema. Mas a maneira de apresentar os dados cientificamente, o povo que não entende a ciência acha que tem as incertezas são de uma forma mais sérias que não. Então, para mim, a gente tem que mudar a maneira de estudar e agir para refletir que estamos estudando um sistema complexo, sempre evoluindo com os impactos dos seres humanos e que a gente não sabe, se diz, segundo os cientistas sobre o clima, se a gente parasse de emitir mais gases de efeito estufa hoje, ia sentir os impactos dos gases atuais vão piorando por próximos 30 anos. Sim. Então a gente não tem dados sobre a situação, não vamos ter dados sobre a situação atual para mais de 30 anos. E não dá para esperar esses dados. Temos que agir agora com os dados certos que a gente tem. Então eu tento aplicar isso no meu ensino e também nas minhas pesquisas. Eu tento fazer pesquisas que entendem que temos que agir agora e não é bastante só fazer ciência. A gente também tem que trabalhar com os tomadores de decisões, com os políticos, com os líderes para agir em frente desse tipo de incerteza. Então, um resumo breve, ou talvez não tão breve, comecei. Não, fantástico. A sua linha de pesquisa é extremamente válida aí para resolver problemas da conservação, né? E atualmente você está na Universidade de Vermont. Sim. Legal. E aí, uma das frentes aí dos estudos é o conceito de economia ecológica, né? Então, você poderia explicar um pouco do que é esse conceito de economia ecológica e como que ele pode contribuir assim, para a gente chegar na tão sonhada sustentabilidade e manutenção dos serviços? Então, basicamente para cientistas naturais, a economia ecológica parece muito útil. A nossa perspectiva, o economista típica acha que a economia pode crescer para sempre. A meta de qualquer economista, de qualquer político, é o crescimento exponencial eterno. Então, isso indica que a economia é a coisa inteira, que não tem limites, não tem fronteiras que tem que enfrentar. E a economia ecológica começa com outra perspectiva, que a economia é um subsistema do planeta finito. E que tem que obedecer às leis da física e da ecologia. E as leis da física, a primeira lei, não pode fazer algo de nada. Então, tudo que a economia produz exige recursos naturais e a única fonte daqueles recursos naturais é a natureza. E também precisa de energia para fazer qualquer trabalho. E tem duas fontes de energia, mas a grande fonte são energia fóssil, que a gente pode explorar tão rápido quanto quiser. E a gente também tem energia solar, e vem um fluxo por tempo, então não dá para minar o sol. A gente tem que esperar a energia chegar aqui, dá para capturar, mas é uma fonte bem dispersa, muito difícil capturar muito uma vez. E a energia fóssil, em comparação, é extremamente intensa. Diz que alguém teria que trabalhar 5.000 horas para fazer tal trabalho quanto numa barril de petróleo. Então, as coisas exigem energia para fazer qualquer trabalho. E os recursos naturais são transformados em produtos de economia. E no processo de transformação, usa energia e converte energia e muitos recursos naturais em resíduos que voltam para a natureza como poluição. Porque é impossível fazer nada de algo. Então, quando a gente produz alguma coisa, cria muita poluição no processo e tudo que a gente produz eventualmente se quebra e volta para o ecossistema como lixo. Mas a gente tem que obedecer também às leis da ecologia.
e aqueles matérias-primas que a gente converte em produtos econômicos, alternativamente, seriam a estrutura dos ecossistemas. E sem estrutura não tem função. E quando você tira aqueles recursos naturais, você está tirando componentes básicas dos ecossistemas, sem eles não podem funcionar bem, está devolvendo também resíduos e uma configuração particular daquela água, plantas, animais, minerais, cria um ecossistema que cria serviços ecossistêmicos essenciais pela vida do ser humano e de todas as espécies. A gente não pode sobreviver sem esses serviços. Então, a gente tem que sempre pensar quanto a estrutura ecológica pode ser convertido em produtos econômicos que são essenciais para a vida, mas também tem que deixar intacto esse ecossistema, produzir os serviços ecossistêmicos que também são essenciais pela vida. Então, isso é uma questão super importante. Então, se quiser, para resumir bem brevemente o que é economia ecológica, para economista ecológico, é óbvio que a economia é parte, um subsistema do planeta finita. E então não pode crescer sem limites. E sendo que não pode crescer sem limites, isso cria 3 metas para a economia ecológica. E a primeira meta é sustentabilidade ecológica, que é mais importante ter certeza que o sistema pode sustentar gerações futuras e espécies também, outras espécies. E, então, a nossa primeira meta o mercado realmente não consegue fazer isso, porque o mercado só funciona onde tem direitos de propriedade e para a maioria dos serviços ecossistêmicos não tem direitos de propriedade. E o mercado também só presta atenção às preferências da geração atual. Então, ignora as preferências das gerações futuras. Então, essa parte de sustentabilidade ecológica tem que ser feito antes tem que ser a meta prioritária. Segunda meta, sendo que temos planeta finita, temos que pensar na distribuição dos recursos naturais. Então, a segunda meta é distribuição justa ou justiça social. E uma maneira de pensar é a quem deve pertencer a nossa herança natural, que a gente herdou e estamos obrigados a preservar para as gerações do futuro. Temos que pensar quem vai ter direito ao petróleo e aos peixes do mar e ao uso de atmosfera. E somente depois de criar um sistema sustentável e um sistema justo, pode pensar na eficiência econômica. E o mercado, realmente, quando há distribuição justa de riqueza, o mercado pode alocar os recursos razoavelmente bem. Mas sempre tem que pensar, antes de confiar no mercado, tem que pensar na justiça social e a sustentabilidade. E não pode acreditar que a economia produz milagres de eficiência e que cria um sistema ótimo. O mercado, em geral, é baseado num processo de retroalimentação, que é o preço, mas é um sistema muito complexo e a gente precisa de muitas regras para evitar que essa economia acaba como um ecossistema e como a justiça social. Bacana demais, professor. E, inclusive, um dos quesitos tratados aí na economia ecológica, né, para justificar toda essa questão da conservação, é a valoração dos serviços ambientais, né, dos serviços ecossistêmicos. E alguns anos atrás, em 2004, você até veio aqui num evento exclusivamente para tratar desse assunto, né, sobre serviços ecossistêmicos, que é um tema que surgiu na década de 90, ali, um pouco incipiente, e hoje em dia muitas pessoas utilizam. Eu queria saber de você
como que está o quadro assim mesmo da utilização da valoração ambiental, se ela é utilizada mesmo como um recurso para justificar a preservação do meio ambiente? Como que o mercado em si está tratando essa questão da valoração ambiental? Então, para mim, a valoração ambiental tem duas metas. Uma era basicamente chamar a atenção à importância de serviços ecossistêmicos. E, então, aquele trabalho mais famoso de 1999, feito por Costanza e tal, eles fizeram uma coisa sabendo disso, que é aquela ideia de tomar um valor marginal e multiplicar para a quantidade que tem, dá um valor que não faz sentido. Por exemplo, nos Estados Unidos diz que a produção agrícola é só 2% do PIB. Então, mas isso não faz sentido, porque obviamente se a gente não tivesse comida, íamos morrer. Então, em termos do bem-estar, é totalmente absurdo. Se a gente tivesse mais comida ainda, o preço ia cair. Então, a contribuição de comida para o PIB vai diminuindo quando a quantidade aumenta. Quando eu falei antes sobre o preço de trigo e os grãos básicos duplicaram em 2007 e 2008, a produção caiu muito pouco. Mas o valor duplicou. Então, medindo esse valor marginal para a quantidade total, a melhor coisa para o PIB seria diminuir a produção de comida. Então, não faz sentido. E aquele estudo fez a mesma metodologia com serviços ecossistêmicos, valor marginal para a quantidade total, que dá um valor que não faz sentido. Mas eles fizeram isso para comparar explicitamente com o PIB, que usa a mesma metodologia, que também não faz sentido. E funcionou para chamar a atenção ao valor dos ecossistemas. Então isso é uma meta. E acho que para chamar a atenção à importância dos serviços ecossistêmicos, a valoração faz sentido um pouco. Mas a outra meta é tentar valorizar os ecossistemas para inserir nas decisões de mercado. E com isso eu tenho muito mais problema. Primeiro, até com essa coisa de chamar atenção, a maneira o mercado valoriza as coisas, usa as preferências das pessoas pesadas para poder adquisitivo. Então, quem não tem dinheiro, as preferências deles não contam para nada. E se você vai fazer uma coisa de valoração, pode perguntar a alguém quanto você pagaria para manter a Amazônia ou para proteger a baleia azul, coisa assim. Mas você só pode pagar se tiver dinheiro. E para mim é totalmente imoral dizer que herdamos essas coisas de natureza e os pobres dependem para a sobrevivência. Eles não têm recursos para comprar substitutos no mercado, mas a maneira de valorizar é pesar suas preferências para poder aquisitivo, e os pobres não têm poder aquisitivo, então o mercado ignora as preferências deles. E o mercado faz isso, que é injusto, mas para usar a mesma metodologia para serviços ecossistêmicos, para mim é totalmente absurdo. Então, eticamente absurdo e praticamente não é científico. E você pode tentar valorizar várias vezes e várias pessoas fazendo o mesmo estudo vão conseguir resultados diferentes. Por isso, a maneira de você vestir influencia essas respostas. E cientificamente, os métodos são fracos. E eticamente, eu acho um pouco imoral a maneira de fazer. Mas para chamar a atenção, tudo bem. Mas a outra meta de muitos economistas, os economistas entendem que o mercado não valoriza serviços ecossistêmicos porque não tem donos e não tem direitos de propriedade e pode usar sem pagar, ninguém vai pagar. Então, o que eles pensam é estimar os valores e inserir os valores nos preços de mercado. E se diz que assim você teria a alocação ótima de todos os recursos, que assim o mercado poderia assegurar a sustentabilidade, poderia proteger os recursos naturais. Mas eu penso nisso, segundo a maioria dos cientistas, o pior ameaça ao ecossistema hoje em dia é a agricultura. Agricultura e energia, mas a agricultura é super importante. Então, se a gente medisse os impactos da agricultura nos ecossistemas
e inserimos aqueles valores no mercado, que cada vez que produzir comida ia aumentar 3 ou 4 vezes o preço, já sabemos empiricamente que quando o preço de comida aumenta muito, são os pobres que têm que comer menos, não os ricos. Então, essa maneira de inserir a natureza no mercado é uma maneira de assegurar que os ricos podem continuar fazendo a mesma coisa que sempre e os pobres vão fazer todos os sacrifícios. E para mim isso parece totalmente absurdo. Então, a gente exige outra maneira de alocar os recursos naturais que não seja mercado, que em princípio todo mundo tem direito igual à nossa herança da natureza. Mas também temos obrigação para proteger essa herança para o futuro. Então, é obrigação ética e moral e não questão de eficiência. E além disso, os preços mudam sempre. Quando a laranja na época é barato, quando os preços variam bastante. E os preços dos ecossistemas, se pudesse realmente medir do mesmo jeito, também estaria mudando sempre. Então, você precisaria de um exército de economistas medindo, estimando esses valores e levando aqueles valores para os políticos, para inserir nos preços de mercado. E, obviamente, o político não ia fazer exatamente o que o economista queria, então todo o preço seria influenciado pela política, e os preços estão mudando sempre. Então, teria que reestimar e reinserir os preços constantemente, que parece coisa da União Soviética, a economia planejada. E então, para mim, parece muito paradoxo. O economista gosta do mercado porque as decisões descentralizadas de todas as pessoas criam preços que balanceiam a oferta e demanda. Mas, para manter esse sistema, eles estão exigindo milhões de economistas fazendo essas estimativas e inserindo pelo sistema político nos preços. Para mim não faz sentido, e se conseguisse fazer, os resultados seriam meio absurdos, que os ricos, como sempre, poderiam continuar fazendo o que fazem e os pobres teriam que fazer sacrifícios. Então tenho grandes problemas com isso. Entendi. É realmente controversa a utilização desse tipo de abordagem, né? Mas, então quais são as soluções, assim? Eu acho que existem soluções como agroflorestas, sistemas agropastoris, mas qual que é realmente a solução para esse tipo de problema? E se essas agroflorestas, sistemas agropastoris, tentativas de produção com sustentabilidade, como que está esse quadro? Existe realmente essa preocupação? É viável economicamente? Vou falar sobre isso, mas antes queria esclarecer um pouco que a verdade quando eu falei sobre aquela valoração e inserir os preços no mercado, que não funciona no sentido de ser eficiente e ótimo, como os economistas falam, mas é realmente uma retroalimentação negativa o preço. Quando você aumenta o preço da destruição do meio ambiente, vai diminuir a destruição do meio ambiente. Então, pode usar as ferramentas da economia, por exemplo, impostos em cima da poluição, em cima das coisas que não quer, e para diminuir o uso, sempre que está pensando também nos impactos distributivos, e você usa outras políticas para enfrentar aqueles impactos. Que estou dizendo, para quem polui, tem que pagar, não pode poluir sem pagar. Então, pode usar o preço como retroalimentação negativa, como maneira de diminuir os impactos ecológicos, e também pode colocar limites, quotas no uso dos recursos naturais e deixar o preço ajustar, e isso pode ser uma ferramenta valiosa em resolver os problemas ecológicos, mas sempre tem que prestar atenção nos impactos distributivos também. E falando isso, eu queria mudar para a área, acho muito importante, que como eu falei antes, para mim o pior conflito que temos no mundo hoje em dia é, segundo os cientistas, a produção agrícola é a maior ameaça ao mundo. Tem um estudo sobre planetas
a fronteiras planetárias. E diz que os piores são a perda de biodiversidade, a mudança climática, emissões de nitrogênio e fósforo, uso de água doce, câmbio de uso de terra. E os cientistas falaram sobre nove fronteiras planetárias, e a grande ameaça para todos, ou para a maioria, é a agricultura. Mas a agricultura também é essencial. A gente não pode sobreviver, não pode sustentar 7 bilhões de pessoas sem agricultura. E a agricultura depende 100% dos serviços ecossistêmicos. Não pode ter agricultura sem o clima estável, sem polinizadores, sem regulação de água. Então, a gente tem esse problema que a agricultura hoje em dia está acabando com os serviços ecossistêmicos que precisa para ser mantido. E além disso, a agricultura convencional depende de recursos esgotáveis, que dependem muito do petróleo. Alguns cientistas dizem que nosso sistema de produção de comida converte 10 calorias de hidrocarbonos por cada caloria no prato da gente. Então, termodinâmicos é extremamente ineficiente. Nunca descobrimos um sistema menos eficiente. Então, temos vários problemas para enfrentar e temos que ser rápido. E uma coisa, para mim, a agroecologia é uma maneira de estudar os sistemas ecológicos e aplicar o conhecimento para a produção agrícola. Quer dizer que precisamos de sistemas agrícolas que restauram os serviços ecossistêmicos, que sequestra mais carbono no solo, que cria biodiversidade, que usa muitas colheitas diferentes, que alguns que aguentam frio, outros que aguentam calor, outros que aguentam seca, outros que aguentam enchentes. Então, você tem uma maneira de criar um sistema ecológico que produz comida. E para dar um exemplo do Brasil, eu acho muito importante que onde eu trabalho nessa área de agroecologia é na Mata Atlântica do Brasil. E segundo os ecólogos, a mata somente tem 15% da área original em remanescentes. E tem um limiar ecológico. Se o país não chega a 30% de cobertura, vai ter grande perda de biodiversidade. E quando você perde biodiversidade, você perde o sistema. O sistema já não consegue se autorreproduzir. Então tem esse limiar ecológico, se não restaurar, se basicamente não duplicar a área de remanescentes, vai perder o sistema. E esse sistema é extremamente importante, porque 2/3 da população brasileira vive na Mata Atlântica. E depende da purificação de água, regulação de enchentes, regulação de deslizamentos, de erosão, um monte de serviços essenciais para os brasileiros ameaçados pela agricultura. Mas se os agricultores, estamos trabalhando com agricultores pequenos, familiares, e se eles restaurassem bastante floresta para manter a floresta, não teriam terra suficiente para manter as famílias. Então eles enfrentam um limiar econômico de entrar na pobreza e miséria. E para mim a única solução é sistemas agroecológicos. E uma coisa que eles fazem, eles usam uns insumos que vêm da própria fazenda. Em lugar de importar nitrogênio, fosfato, você aprende a usar sistemas ecológicos para reciclar os nutrientes, para manter os nutrientes na área, para você, em lugar de usar pesticidas e herbicidas, se usa controles biológicos. Você cria, tem partes da propriedade que estimulam, por exemplo, insectos predadores, que acabam como os pestes. E é uma maneira e você, com muita biodiversidade, você cria sistemas que se autossustentam. E como se diz, fazem o solo crescer, sequestram carbono, melhoram o solo, e estamos trabalhando com agricultores para criar sistemas de pastoreio rotacional, ou em que emita
a migração dos gados na natureza em áreas pequenas, desculpa, estou explicando isso mal, mas uma maneira de fazer pasto para o gado que é rotativa, então deixa o pasto recrescer antes de ser consumido de novo, que sequestra mais carbono, protege o solo. E além disso, estamos usando maneiras de sistema silvopastoris, que coloca árvores dentro do pasto, que dá sombra para o gado, que é tão importante quanto a pessoa. Você vai para um pasto no verão, todo mundo vai correr para baixo da sombra, que o calor é horrível. E o gado produz muito mais onde tem sombra. E as árvores criam sombra, reciclam nutrientes com as raízes profundos, trazem nutrientes para as folhas que caem no pasto e reciclam nutrientes, e dá a sombra para o gado, e também pode colocar árvores com valor econômico e ecológico. Então estamos em lugar de trabalhar com pinos e eucalipto, estamos trabalhando com florestas, espécies nativas, que são excelentes para madeira, excelentes, que têm folhas que o gado pode comer, que tem frutas valiosas. Estamos trabalhando com a pimenta rosa, que é uma árvore pioneira, que se agora pode ser uma nova fonte de tipo de antibactéria. E agora a gente tem antibióticos que estão perdendo valor porque a agricultura industrial usa para engordar os animais, e os animais ficam imunes, e a gente precisa de novos antibióticos, e parece várias plantas nativas como essa conseguem interferir com a vida dos bactérias de uma maneira super importante. A gente também estamos plantando, como os agricultores, em sistemas desenhados com e por os agricultores, trabalhando com a Euterpe edulis, que se chama açaí jussara, é parente do açaí, que foi cortado, quase destruído para palmito, e agora estão se dando conta que a fruta é tão boa quanto a açaí. Então a ideia, estamos tentando criar sistemas que têm altos valores ecológicos e econômicos, especialmente nas áreas mais importantes ecologicamente, por exemplo, na mata ciliar, que é extremamente importante ecologicamente, e estamos trabalhando com agricultores para restaurar com espécies com valor econômico e valor ecológico, e inserindo também essas plantas dentro do pasto, em uma maneira que ajuda o agricultor a restaurar bastante mato para o mato se conservar e aumentar o bem-estar do próprio agricultor. E o problema é que o mercado compensa para quem quer desmatar. Se você quer cortar açaí para vender o palmito, você é compensado logo. Você quer desmatar a floresta para vender lenha ou carvão ou madeira, você vai ser compensado logo. Mas se você quer preservar para purificar a água, evitar enchentes, para sequestrar carbono, estabilizar o clima, ninguém te paga. Então pessoas dizem que mas esses sistemas agroecológicos podem ser mais caros. E a verdade, às vezes parecem um pouco mais caros, porque os usos convencionais da terra, as pessoas não têm que pagar para todos os custos. Os custos caem em cima do povo, os benefícios são privatizados, então é uma maneira não sustentável. E estamos trabalhando com agricultores e com o governo para procurar ajuda do governo para primeiro desenvolver as tecnologias, as novas maneiras de plantar. E assim, se o mercado faz isso, vai tentar colocar patentes e não vai deixar ninguém usar, e pode desenvolver uma maneira muito sustentável de produzir comida. Mas se é desenvolvido para o setor privado, eu vou colocar patentes ou direitos autoriais, não vai deixar as pessoas usar sem pagar, que é meio absurdo, que tem benefícios para todo mundo. Então, primeiro, o governo tem que bancar o desenvolvimento dessas tecnologias. E estudos mostram que no Brasil, a política agrária dá subsídios para produtos de mercado para os agricultores, e com taxas de retorno de 5% por aí. Mas
estudos mostram que quando eles investem na pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias agrícolas que são livres, de acesso livre para todo mundo, tem taxa de retorno de 80% por ano, coisa absurda. Só que vai para todo mundo, não é o inventor não fica com todo o lucro, porque o lucro vai para todos, porque é a natureza do conhecimento que vai melhorando com o uso, e é absurdo racionar o uso usando o mecanismo de preço. Então o governo tem que bancar o pesquisa e desenvolvimento e também ajudar os agricultores a implementar o sistema, porque o governo vai receber muito em termos de onde eu trabalho em Santa Catarina, teve enchentes enormes que acabaram com o porto, acabaram com um monte de cidades, muita destruição, e piores impactos eram onde não tinha floresta. Onde tinha floresta não tinha os deslizamentos de enchentes. E água já mostram que você restaurando a mata ciliar filtra água e purifica água. E eu li que no Rio tem grandes problemas como a Olimpíada, que tinha a Baía de Guanabara estava tudo poluído, e alguns anos atrás o Brasil tinha comprado 35 não sei como se fábricas para limpar esgoto, não sei a palavra certa, para limpeza de esgoto. Mas toda aquelas capital construído, as máquinas quebraram. Só funcionam 3 hoje em dia. Mas restaurando a floresta é autossustentado, ele se conserta com energia solar, não tem que manter. Então, maneira de produzir para sempre e de muito valor. Por exemplo, em Nova York, a água da cidade estava ficando poluída e o governo falou que vocês têm que investir $6 bilhões no tratamento da água e comprando os filtros, tudo isso. Em lugar de fazer isso, a cidade pagou agricultores para restaurar a mata ciliar, para evitar o gado entrar na água. E custou $2 bilhões, conseguiu o mesmo resultado, só que nunca vai acabar, vai estar lá para sempre. Então, muito mais eficiente para a sociedade investir nos ecossistemas, só que o agricultor não recebe benefício direto por fazer isso. Então estamos trabalhando com o governo para bancar os custos iniciais do agricultor, para dividir o risco, para realmente fazer parceria com os agricultores, para ajudar os agricultores a aumentar o bem-estar, o lucro, o que ganha com a produção agrícola e agroecológica. E o agricultor ele está arriscando também a terra e produzindo benefícios para a sociedade, então precisa de uma parceria entre os dois. E com essa parceria, eu acho que a agricultura convencional não tem como ser tão barato e tão eficiente quanto a agroecologia. Interessante demais. Eu queria dizer também rapidamente que o Brasil acho que está chegando a ser nessa área de agroecologia, está bem à frente, está fazendo um monte de coisas. E vocês têm leis, por exemplo, o Código Florestal, que diz que tem que preservar a floresta, tem que restaurar a floresta nas áreas críticas. Eu sei que os agricultores não cumpriram muito porque ameaça o bem-estar deles, mas o Brasil tem essas leis importantes, está lutando para implementar essas leis. O Brasil tinha até pouco um ministro de agricultura para o pequeno agricultor. E não tem outros países que têm isso. O Brasil pensava nisso e tem muitas políticas interessantes para proteger o meio ambiente, para ajudar o pequeno agricultor. Infelizmente, o governo de Temer parece que acabou com esse ministro para ministro da Agricultura para o pequeno agricultor. Mas o Brasil está indo bem em frente nessa área. Tem grandes agroecólogos e políticas boas. E o Brasil recebe muita crítica dos países desenvolvidos, dizendo que está destruindo a Amazônia, a Mata Atlântica. Mas Estados Unidos, Europa, Japão, todos os países desenvolvidos já destruíram essas florestas. Não dá para nós conservar, que já é tarde demais.
E o Brasil realmente tem muito mais conservado que outros países. É verdade, está desmetando rápido, mas está procurando saídas. E eu acho que a pior forma de hipocrisia dos países ricos dizer que o Brasil está uma grande ameaça ao ecossistema mundial, porque está fazendo com a Amazônia, porque a gente já, onde eu moro, no Nordeste dos Estados Unidos, era a floresta toda, já não é. Meu estado pequeno tem, mas a grande maioria é destruído. Então, para mim, é uma obrigação global de ajudar o Brasil com a política que tem. Então, chegar de bicicleta. E quando as pessoas têm casas enormes e quintais tudo bem mantidos com grama, monoclone, você vê, sei lá, você vê que é muito trabalho. Para resumir, eu acho que as pessoas que pregam sustentabilidade têm a obrigação de mostrar ter uma vida mais feliz, consumindo menos, mostrando para os outros que pode ter uma vida mais feliz. E tudo indica que realmente que estimula a felicidade e bem-estar as relações humanas. E não aquela coisa de procurar emprego quando você trabalha horários ridículos para ganhar um monte de dinheiro, para gastar no consumo e nem ter tempo para a família, nem ter tempo para curtir o que você comprou, porque está sempre indo atrás de mais. Eu acho que quando as pessoas têm outro modelo para comparar com isso, vão se dar conta que aquele modelo não traz o que promete. Um amigo meu, por exemplo, falou que os americanos consomem 30% dos recursos naturais do mundo. E se todo mundo estava sempre com um sorriso enorme, com maior felicidade, com uma vida tão boa, então até daria para entender. Mas a verdade é que não somos assim. Diz que um dos povos mais felizes do mundo é Costa Rica, que é mais satisfeito com a vida, que consome a quarta parte do americano. Você vai para o Brasil também, aquela calor humano e a maneira de curtir a vida e com os amigos. Os brasileiros consomem, acho que a quinta parte do que o americano consome, e acho que é mais feliz. Então, para mim, essa coisa do Brasil tentar concorrer, agora é a oitava economia industrial do mundo e pode produzir mais. Mas se o Brasil tentando competir com os países europeus e os Estados Unidos em termos de consumo e produção, seria com o Brasil competir em futebol americano, beisebol, que não é a sua esporte. Vocês são excelentes em ter vida boa com menos coisas que americanos, porque tentar competir numa área que não é a sua forte e que também destrói o mundo. Os Estados Unidos conseguiu consumir tanto porque a gente poderia dividir os gastos com o resto do mundo, mas se o resto do mundo tenta consumir tanto quanto nós, com quem vamos dividir os gastos? Todo mundo vai sofrer os gastos. Então, para mim, os países ricos conseguiram nosso padrão de vida em cima dos custos dos outros. E todo mundo quer nos imitar. Mas num mundo finito é impossível. Então, a gente tem que desenvolver outra maneira de viver. E para mim, o Brasil já entende essa coisa muito melhor que outros países, em termos de relações sociais e aquela calor humano, tudo isso. É uma coisa que falta bastante nos outros países. Eu levo meus alunos para o Brasil e eles vão, a gente vai fazer um curso na agroecologia, eles sempre saem amando o Brasil, querendo voltar, porque é aquela questão, não é que estão consumindo mais, tá? A gente vive razoavelmente barato, a gente fica numa pousadinha no interior, mas eles se dão conta que tem coisas muito mais, meus alunos se dão conta que tem coisa muito mais importante que o consumo, e todo mundo quer voltar para o Brasil. Então, uma maneira de mudar a cabeça dos outros é curtir sustentável. E a maneira de convencer sobre a ciência, na verdade, infelizmente, ainda não entendo. Uma coisa final sobre esse assunto diz que mostrando o valor monetário dos ecossistemas, a maneira de convencer as pessoas a preservar.
mas fizeram um monte de estudos psicológicos que quando você fala sobre mercado, sobre dinheiro, sobre consumo, as pessoas começam a pensar de uma maneira mais egoísta, menos pensa mais em termos de egoísmo. Então já você paga uma pessoa para fazer alguma coisa. Nos Estados Unidos começaram a pagar as pessoas para doar sangue, pensando que ia estimular a doação de sangue. Mas eu doaria sangue para ajudar outra pessoa. Não doaria sangue para ganhar $10. Porque não, quando começaram a pagar as pessoas deixaram de contribuir. Porque foi outra maneira de pensar. E na minha mente é a mesma coisa com dizer que a economia, ecossistemas valem tanto, as baleias valem tanto, a floresta vale tanto. As pessoas começam a pensar em termos de dólares, de mercado, e fica mais egoísta. Esses problemas não vão ser resolvidos assim. A gente tem que pensar que, em termos de cooperação, somos um grupo enfrentando um grande desafio juntos. E a gente vai conseguir prazer de enfrentar e superar um desafio trabalhando com os outros. E para mim isso dá um prazer, mais prazer. Mas ao final de contas, eu acho que é a pergunta mais difícil. Se eu soubesse a resposta, já teria feito. Eu não sei. Ninguém sabe a resposta. A gente tem que tentar muitas maneiras diferentes. Não, é isso mesmo, professor. Eu acho que é um assunto bem complexo, essa questão de convencimento das pessoas, né? E eu acredito que eventos como esse online, né, que aumentam a escala do alcance das informações, também são importantes, né? Para mim, várias coisas que tem um monte de conferências onde as pessoas têm que viajar para outro país, pagar a entrada, pagar para o hotel, e são muito excluentes. Eu agora voltei de uma conferência em Cuba, e era caro demais para jovens ir. Então, era basicamente quem ia eram professores que já sabiam sobre os assuntos, falavam um para o outro só e não tinha acesso para os outros. Essa coisa de ter uma conferência que é online, acesso livre, e uma coisa que é acessível para muitas mais pessoas, podem escolher o que queria assistir, e os custos ecológicos são muito menos. Eu não sei a melhor maneira de comunicar essas ideias. Temos que fazer um monte de coisas, mas eu sei aquela coisa de uma conferência caro, onde tem que ir de avião, não é a maneira certa. Eu estou muito curioso ver como funciona, como essa coisa do online, e para mim faz muito mais sentido aquela coisa também de aproveitar as novas tecnologias para evitar que as pessoas tenham que passar tanto tempo, tenham que gastar tantos recursos, e para mim faz muito sentido. Eu queria que as outras conferências fizessem isso mais. Tem vários de economia ecológica, hotel 5 estrelas, você vai para uma conferência, parece muito hipócrita. E os jovens, que é mais importante que tudo, é dedicar aos jovens, e os jovens não podem ir, não tem dinheiro. Chega a ser tipo de turismo acadêmico. E então, para mim, o futuro das conferências deve ser assim, deve ser online. E um assunto como a biologia de conservação é difícil achar uma coisa mais importante. Então, a gente tem que... Eu estou aplaudindo vocês para fazer essa conferência. Que bom, obrigado, professor. Eu acho que a gente já tem muitas informações aí, mas eu acho que para ajudar mais as pessoas que têm mais interesse sobre os assuntos discutidos, você teria informação de lugares onde essas pessoas podem ir, se capacitar, né, curso de pós-graduação, e também se existe, qual é a literatura indicada, assim, sites, livros, o que você indica aí para as pessoas que querem entender mais sobre economia ecológica? Então, o Brasil realmente tem uma sociedade de economia ecológica, que se chama EcoEco, e acho que deve ser muito fácil achar com EcoEco, e eles têm... Você pode ir, por exemplo, um ex-presidente da EcoEco foi Maurício Amazonas,
e ele tem uma lista no site dos livros críticos, os livros melhores na área. Então, e vários traduzidos em português. Obviamente, eu recomendaria o livro que eu escrevi com Herman Daly, que foi traduzido para português, que é Economia Ecológica, Princípios e Aplicações. E, então, resumo didático da área toda, mas tem vários brasileiros que escreveram livros. Eu sei que ZL da Vega tem livros, Peter May, tem livros, tem vários, e essa lista no EcoEco é bem completo. Também, do que eu sei, a economia de solidariedade, que tem muito no Brasil, é bem parecido com a economia ecológica. Então, outra maneira de falar sobre o mesmo assunto. Tem pensando, atualmente, o presidente da Sociedade Internacional de Economia Ecológica é um brasileiro, é o Clovis Cavalcanti. Então, e ele também escreveu vários livros sobre economia ecológica. Então, o Brasil tem muita influência nessa área. Realmente ficou super impressionado com a qualidade dos economistas ecológicos que tem no Brasil. E vários programas no país, nas universidades, e várias pessoas tentando implementar. Para mim, é aquela coisa de agroecologia e muitos ONGs trabalhando nessa área é muito parecido com a economia ecológica. Então, para quem quiser saber mais, eu recomendaria primeiro ir para o site do EcoEco e olhar tem uma coisa que descreve o que é economia ecológica e indica livros excelentes. E a pessoa, como eu falei, eu não sei se falei quando eu fui para o Brasil, a pessoa que eu acho que falei que a pessoa que me indicou, que me disse que eu devo estudar, foi o Cristóvão Buarque. Então, um brasileiro foi quem me apresentou a tema de economia ecológica. E eu sei que tem vários programas nas universidades e vários professores excelentes e pessoas. O Brasil realmente é um lugar bom para estudar o assunto. Eu não sei sobre toda a literatura em português, mas tem bastante também. Legal, professor. E eu queria te fazer uma pergunta também, que é o que um profissional da conservação ele não pode tirar do foco? O que você acha que é importante para a pessoa que quer fazer diferença mesmo tenha? Então, para mim, eu teria algumas dicas. O primeiro eu acho que o sistema velho de estudar e aprender uma disciplina e estudar um assunto bem estreito, bem pequeno, acho que já não funciona. Estamos trabalhando com um sistema complexo, continuamente evoluindo e precisa trabalhar. É impossível para cada pessoa dominar várias disciplinas, mas tem que trabalhar com pessoas com visão ampla do problema e sintetizar os métodos e as ideias de várias disciplinas para entender o problema. Que o problema diz que no resto do mundo tem problemas, nas sociedades tem disciplinas. E a gente tem que soltar essa ideia de visão reducionista. A gente precisa de uma maneira de ciência mais holística para estudar conservação de biologia. E muitos biólogos, ecologistas adoram ficar na natureza, pensar nessas coisas, mas não temos o luxo de fazer só o que queremos. A gente tem que pensar em como resolver esses problemas. Isso é trabalhando como os políticos, como os economistas, como os sociólogos, para entender, psicólogos também, para entender como a pessoa pensa, como mudar o pensamento das pessoas. Então, a primeira coisa eu diria que a gente tem que ter uma maneira transdisciplinar de estudar o problema. E a segunda coisa que eu acho muito difícil, muitas pessoas estudando os problemas ficam com desânimo, porque você vê que tem problemas sérios, tem poucas pessoas prestando atenção, tem países como os Estados Unidos e a Europa que priorizam o crescimento e sem pensar nos sistemas, então a pessoa pode ficar muito pessimista.
E é difícil se manter otimista. Eu não posso dizer que sou otimista, mas eu posso dizer que sempre tenho esperança. Que a meta é essencial. A gente tem que ir em frente lutando para resolver esses problemas. E não dizer que lutando sempre com otimismo, mas com a esperança. A gente não tem opção. A gente tem que lutar juntos. E quem fica desanimado, logo que se aceita que não dá para resolver esses problemas, então já é tarde demais. Uma vez que você diz que é impossível, vira impossível. A gente tem que enfrentar. E pensando bem, olha, você olha 200 anos atrás, tinha um monte de pessoas escravizadas, a mulher oprimida, tinha um monte de problemas horríveis no mundo. E a gente consegue enfrentar esses problemas. E quando pessoas tentaram na Inglaterra acabar com a escravidão, todo mundo falou, puxa, é impossível, é ridículo você tentar fazer isso, porque você não tem como ganhar essa luta. Mas em pouco tempo conseguiram e ganharam contra todos, é um desafio enorme. E temos esse tipo de desafio, mas enfrentando, chega um ponto que todo mundo vai reconhecer e vai juntos. E trabalho importantíssimo. E a gente não pode ficar desanimado. E os ecossistemas são resilientes. E então, se a gente chega na hora ser humano também, a gente consegue adaptar e mudar nossas maneiras de nossos sistemas econômicos. Então, eu diria que continuar lutando e com pessoas que pensam da mesma forma, eventualmente vai chegar aquela massa crítica e o sistema vai mudar. E vamos... então, seria isso, eu acho. Fantástico, professor. Muito legal. A nossa conversa foi realmente interessante. Eu gostaria de te parabenizar aí pelos seus projetos, te desejar boa sorte nessa caminhada, que realmente existem várias coisas que podem ser feitas, que devem ser feitas, e precisam de profissionais realmente capacitados e que tenham essa vontade, né, de mudar, de mudança. Muito obrigado por me convidar para apresentar as minhas ideias. Tomara que vocês encontraram algumas ideias úteis e, no mínimo, que estimulou os pensamentos sobre um assunto e criou novas ideias. Estou feliz de conseguir fazer pelo menos isso. Obrigado. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Valeu.